Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso laboratório e hoje nós vamos falar de seleção natural. E aí, para quem ainda não ouviu sobre esse conceito, né, a seleção natural, ela fala a seguinte coisa, que o indivíduo mais adaptado ao meio em que ele vive permanece, sobrevive, né, e consegue gerar descendentes, tá? Perpetuar a espécie. Os que não são adaptados, eles acabam morrendo e os seus genes não são passados adiante, tá certo? A seleção natural é um conceito da teoria evolucionista, né? E ele vem para elucidar, certo? Determinadas situações, tá? Que a gente vai ver aqui no nosso simulador, tá certo? Olha só, aqui nós temos como exemplo os coelhos, tá certo? E nós vamos poder mexer em várias, né, variantes desses indivíduos. Aqui, primeiro, eu não vou mexer em nada, tá? Eu vou só adicionar aqui um companheiro para a gente ver o que que acontece, tá? Com esses coelhos. E aí eles estão aqui, bem bonitos. A gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, as gerações, tá? Aqui chegou na primeira geração, aumenta a quantidade de indivíduos, ele vai para a segunda geração, de acordo com o tempo, ó. Aí vai aumentando. Eu não botei nenhuma variante, eu não botei nenhum fator limitante ao crescimento dessa população. Então, ó, já aumentou. Eu vou só diminuir aqui o gráfico para a gente poder ver. Quarta geração, vai aumentando. Ó. A gente percebe que aqui a quantidade de coelhos só aumenta. Quinta geração, e continua. Por que essa população só cresce? Né? Esse é um questionamento que a gente pode fazer. E aí, ó, os coelhos dominaram o mundo. E aí eu pergunto, por que que essa população só cresceu? Porque, como eu falei, a gente não colocou nenhum fator limitante. Os coelhos não têm nenhum predador, né, nesse caso. Os coelhos não têm, eles têm comida abundantemente, ou seja, não falta comida, tá certo? Então, quando você tem uma população em que não há fatores limitantes, os indivíduos se reproduzem à vontade, tá? Eles têm comida à vontade e conseguem se reproduzir à vontade. Nesse caso, realmente, haveria essa dominação, né? Como está escrito aqui, do mundo, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Vamos reiniciar. Eu vou adicionar um companheiro. E agora eu vou limitar a comida. Vamos ver como é que fica o crescimento dessa população de coelhos agora, certo? O tempo está passando, eu vou acelerar aqui só para acelerar o tempo. Ó, terceira geração, já vai para a quarta e a gente vai ver se esse fator vai fazer alguma diferença no crescimento dessa população. Quarta geração. Olha só, antes de chegar na quinta geração, o que foi que aconteceu? Uma queda aqui, né, no crescimento populacional, certo? Olha só, o gráfico agora não fica só crescente, né? Ele cresce, fica estável e alguma coisa acontece para a população diminuir. O que é isso? Como eu limitei aqui a comida, né? Eu vou selecionar os indivíduos mais adaptados desse ambiente, tá? E os mais adaptados se alimentam, os menos adaptados morrem, tá certo? E aí por isso que tem essa queda aqui, ó, no crescimento populacional, tá? Eu posso adicionar outros fatores limitantes, né? Uma comida mais escassa e eu posso adicionar lobos, tá certo? Eu vou tirar aqui e vou botar só os lobos, ó. Os lobos vêm para realmente segurar esse crescimento populacional. Então, a relação dos predadores com suas presas, muitas vezes, justamente para limitar o crescimento populacional dos dois, tanto dos predadores como das presas, tá? Por quê? Porque se eu não tenho nenhum predador, as presas conseguem, né,
se multiplicar à vontade. Se eu não tenho presas, os predadores também morrem, porque eles não têm do que se alimentar. Então, são fatores limitantes ao crescimento populacional, tá certo? Agora, eu vou colocar aqui, eu vou adicionar características, tá? Mutações a esses coelhos, para a gente ver quem é mais adaptado e quem vai sofrer essa seleção natural, tá bom? Eu vou adicionar aqui a cor do pelo. Ó, a mutação está chegando. Antes eu só tinha coelhos brancos, tá? Vou tirar aqui os lobos só para a gente perceber, ó. Antes eu só tinha coelhos brancos e agora adicionei os coelhos marrons, tá? Eles estão aqui se reproduzindo, tá certo? E agora eu vou adicionar os predadores, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Se vocês perceberem aqui, ó, no gráfico, eu tenho nessa linha preta o total de indivíduos, a linha verde contínua são os coelhos de pelo branco e a linha verde tracejados de coelho marrom, ou de cor marrom. Adicionei os lobos, olha só o que vai acontecer. E aqui os coelhos dominaram o mundo antes dos lobos aparecerem. Vamos reiniciar aqui. Adicionar aqui a mutação, companheiro, vou acelerar aqui o tempo só para a gente poder adicionar os lobos e perceber o que pode acontecer. Ó. Pronto, aqui eu tenho coelhos brancos e marrons. Eu vou adicionar os predadores. Olha só, tá aqui o gráfico. A gente tinha um número maior de coelhos de pelo branco, não é verdade? Olha o que aconteceu. Vou dar um pause aqui, ó. A gente tinha um número maior de coelhos de pelo branco, que é essa linha verde contínua, e um número menor de coelhos de pelo marrom. Quando eu adicionei os lobos, eles vão limitar o crescimento de todos, tá? Mas olha aqui que coisa interessante. Mudou, né, a quantidade de pelos brancos e marrons. O de pelo branco agora é menor do que o de pelo marrom. Por quê? Olha o ambiente que esses coelhos vivem. É um local em que tem muito sol e tem muita terra. E a terra, né, a cor é semelhante à cor dos coelhos, tá? Dos marrons. E aí o que acontece? Os marrons conseguem se camuflar nesse ambiente. Eles conseguem se esconder melhor nesse ambiente. Então, quando os lobos vão à sua caça, os coelhos mais facilmente vistos, olha só, que se destacam, são os brancos, tá? Então, o que a seleção natural fez? A seleção natural atuou nos que estão mais bem adaptados. Os coelhos marrons, que têm uma coloração semelhante a um ambiente, eles conseguem se camuflar nesse ambiente, eles são selecionados positivamente, eles conseguem permanecer no ambiente, tá? Por quê? Porque quem vai ser visto mais facilmente é quem está em destaque, ó, o coelho branco, tá? Então, isso é a seleção natural. Então, quem é mais adaptado, que nesse caso aqui é o coelho de pelo marrom, sobrevive, permanece. E se ele permanece, ele gera descendentes. E por isso que aqui a quantidade de coelhos marrons ficou maior que a quantidade de coelhos brancos. Agora vamos aqui para outro exemplo. Eu vou mudar o ambiente, ó. Vou para um local em que há neve. Vou colocar a mesma mutação aqui do pelo, adicionar aqui e vou só acelerar o tempo para a gente poder perceber melhor essa mudança. Ó, o gráfico continua como aquele primeiro, ó, eu tenho mais coelhos brancos do que coelhos marrons. Eu vou adicionar agora os lobos. Vamos ver o que acontece. Olha só, aqui eu continuei com mais coelhos brancos. Por quê? Porque o ambiente favoreceu a permanência dos coelhos brancos, tá? Agora aqui é o contrário daquele outro ambiente. Quem é que está mais bem adaptado? Os brancos. Por quê? Porque eles são brancos e estão na neve, tá? Então, quando eu coloco um predador, quem é que ele vai perceber primeiro nesse ambiente? Quem está em destaque, no caso, o coelho marrom,
tá? Então, quem vai permanecer? Quem é mais adaptado? Quem é que está mais adaptado a este ambiente? Os coelhos de pelo branco. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que a seleção natural atua em cima do indivíduo que é melhor adaptado ao ambiente em que ele vive, tá? Quando eu mudo esse indivíduo de ambiente, eu mudo esse fator de seleção natural também, tá certo? Então, sempre a seleção natural é relacionada com o ambiente em que o indivíduo está, tá certo? Tanto é que aqui, ó, quando eu mudo de ambiente, eu mudo, né, o indivíduo que está melhor adaptado, ó. Mudei de novo. Agora os branquinhos vão diminuir e os marronzinhos vão aumentar, tá certo? Então, pessoal, a seleção natural é isso. Ela vai atuar nos indivíduos que estão mais bem adaptados, tá? Ao ambiente em que eles vivem. Eu só posso comparar indivíduos que estão no mesmo ambiente, tá? Eu não posso comparar indivíduos que vivem em ambientes diferentes, tá certo? E aí aqui vocês podem adicionar também, ó, outros fatores, como o tamanho, o tipo de orelha, né? Se ela é caída ou se ela é levantada, o tamanho dos dentes. E aí vocês podem ir mexendo aqui e observando, ó, no gráfico sempre vai aparecer todos as variantes, tá? Todas as variantes aparecem aqui. O gráfico, vocês podem perceber qual característica, né, permanece e qual é a que vai ser selecionada, né, para ficar no ambiente ou que vai ser retirada desse ambiente, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre seleção natural e eu espero vocês na próxima aula.